tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você só precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho uma boa vitória, só precisa descansar. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, é tudo passageiro. Você só precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu tenho a sua vitória, só precisa descansar. Meu filho, descansa. Podes confiar em mim. Graça e paz, irmãos. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo. Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E hoje a gente vai para uma segunda parte do que nós chamamos da preparação eficiente
para enfrentar os dias maus, para poder entrar e guerrear nessa batalha espiritual que todos nós travamos, né? Fomos chamados na semana passada, né? No domingo nós conversamos sobre isso. Nós estamos em guerra, numa guerra espiritual, e é fundamental ter as armas certas para lutar e combater o inimigo das nossas almas. Nós falamos na semana passada, na última aula, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, por isso é necessário estar firmes, né? No verso 13, que foi o verso final, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o nosso intento, e agora a gente vai dar prosseguimento falando sobre essas características, essas armaduras, cada peça dessa armadura que compõe a nossa armadura espiritual, né? Cada peça dela que Paulo vai usar esse sentido, essa figuração, para que possamos ter uma melhor compreensão e entendermos, né, o que, de fato, o apóstolo Paulo está querendo trazer diante dessa batalha espiritual tão importante, tão incrível que nós nos encontramos, o que nós precisamos fazer, como nós podemos resistir, como nós podemos enfrentar. Então, ele traz um sentido figurativo, mas muito cabível a aplicação dessa guerra que acontece nas regiões celestiais, está ao nosso redor, e nós precisamos, como cristãos, estar prontos, como guerreiros desse Senhor Jesus Cristo, estar pronto para essa batalha que está adiante de nós. Então, o texto nós vamos ler hoje a partir do verso número 14, está projetado aí, diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, a gente tem aí o texto exposto, né? Essa armadura eficiente. Nós falamos no domingo sobre uma preparação eficiente, e hoje vamos falar sobre essa armadura eficiente necessária para todo cristão combater esse combate. Então, a gente traz aí na introdução, né? A gente já vem falando a respeito disso, né? Que Paulo escreveu aos Efésios. Ele escreveu não só para aquela igreja, nós falamos também na primeira lição, mas escreveu a todos os cristãos, era uma carta muito geral, né? E incentivando a ter ações comuns, viver uma vida cristã completa, em tudo que os atos comuns que nós fazemos, a submissão, a sujeição mútua, ele aborda isso. Então, a carta está dividida na primeira parte, ele aponta o que Cristo fez, o que Deus fez, a salvação, como ela se deu. Na segunda parte, ele já vai nos apresentar uma vida cristã necessária, como que o crente precisa viver. E agora, no capítulo 6, parte do verso de número 10, ele começa a falar de uma batalha espiritual, né? Então, Paulo veio nos preparando durante toda a carta para esse ponto, que é o ponto fundamental na vida cristã. Essa batalha que nós temos a travar contra o inimigo de nossas almas. Então, todo cristão deve saber que ele deve andar de forma digna, isso ficou bem claro em tudo que nós estudamos até aqui, e aí estão as referências do que nós já vimos. E isso é importante observar, porque é algo que não cessa, nós precisamos estar nessa prática de vida cristã
constante, não é um momento apenas. Então, a ideia de permanecermos firmes, que ele vai enfatizar no versículo 11, também no versículo 13 e no 14. Então, isso tudo vai contribuir. Uma vida cristã saudável, ela vai te mostrar e vai te apresentar, né? E você vai perceber que você possui, de fato, essas armas, essa armadura espiritual para combater essa batalha tão intensa no campo espiritual. Então, uma vida cristã sadia, saudável, pessoas que se respeitam, que vivem o evangelho do Senhor Jesus Cristo na íntegra, de forma genuína, né? Portanto, não tem problemas de relacionamento, não tem problemas porque são pessoas que conseguem exercitar essa vida cristã num nível tão intenso, como diria um personagem, nada os aborrece. Então, note que você tendo uma vida cristã completa, não perfeita, né, mas completa, você vai conseguir chegar nessa preparação eficiente que nós falamos domingo. E vai se deparar que você está preparado, porque você tem uma vida cristã desenvolvida em Deus, firmado em Deus, solidificado em Deus. Isso vai apresentar a você essa firmeza, e essa firmeza da fé é que vai ser a chave para que você possa encarar as batalhas espirituais com a perspectiva de quem, como nós cantamos no hino 49, está sempre vencendo com Cristo Jesus. O hino 49 nós cantamos sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. E essa vitória é nossa, e nós conquistamos através de Cristo, e estamos sempre vencendo, porque as batalhas vão se levantando. A vitória é certa, mas as batalhas continuam existindo. Então, essa sequência de orientações aqui, desses versículos 14 ao 20, Paulo fala sobre a participação de todos os cristãos na luta espiritual que é travada contra o inimigo de nossas almas. Então, ele apresenta as peças dessa armadura, e, como nós falamos na semana passada, interessante que ele está preso, né? Então parece-nos que ele, ao observar os soldados que faziam guarda, né, para que ele não fugisse, obviamente Paulo não iria fugir, mas ele observa e ele usa justamente essas metáforas do soldado, da armadura, para poder direcionar a igreja uma mensagem muito eficiente, para que essa igreja seja eficiente, usando essa armadura eficiente que é fornecida por Deus, o comandante dos nossos exércitos. Então, no texto completo, né, que vai do 10 ao 20, Paulo reconhece que Satanás tem as astúcias, artimanhas, ele tem feito de tudo para que esses cristãos, esses servos de Deus lavados e remidos pelo Senhor, pudessem, durante sua trajetória, se desviar. Por isso que ele faz essas emboscadas para tentar atrair. Diz a palavra que, se possível, ele até se faria anjo de luz para enganar os escolhidos. Então, ele se utiliza dos pontos fracos, falamos sobre isso no domingo, para tentar atrair e nos levar ao erro. Então, precisamos conhecer quais são as áreas da nossa vida que são mais vulneráveis. Isso aí é indiscutível, para que nós possamos nos fortalecer e nos preparar. Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba focando, né, métodos e as estratégias satânicas, e isso acaba, né, a gente fica dando muito poder a Satanás e a gente esquece de se fortalecer em Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado nessa percepção. Então a figura da armadura, a gente traz aqui, é uma citação também no Antigo Testamento, né? A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos teus rins. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete de salvação na cabeça. Essa citação está lá no profeta Isaías, capítulo 11, verso 5, e depois no capítulo 59, no verso 17. Então, além dessa citação, a ideia de uma vestimenta adequada para a luta contra o mal e o maligno certamente estava presente na mente do apóstolo Paulo enquanto ele observava ali os soldados. Então, Paulo já tinha usado essa figura também em suas cartas dirigidas às outras comunidades. As Tessalonicenses, né? Ele vai citar também essa questão de soldados que pertencem ao exército do dia da luz. Ele também vai falar aos romanos,
e também aos Coríntios, ele vai citar isso por 2 vezes. Então, é uma ideia que estava fixa na cabeça de Paulo, justamente por esse momento complicado que ele estava vivendo, aquela situação, né? Paulo era um escritor e, além de tudo, acima de tudo, ele era um evangelista e um pastor. Então, como pastor, Paulo estava muito focado e empenhado em apacentar, né? Então, você tem aí a carta aos Romanos, principalmente os 12 primeiros capítulos, em que ele faz uma análise teológica muito profunda da salvação, da justificação, justamente porque Paulo está querendo apacentar, está querendo doutrinar, esse cuidado que ele tinha. Então, aqui ele, mais uma vez, vai reforçar essa ideia. Então, ele viu uma oportunidade, né? Quando ele está ali redigindo suas cartas, ele olha a situação que ele estava se encontrando, ele observa a questão dos soldados, vê toda aquela preparação, né, daqueles homens que estavam ali de guarda. Então, dali ele extrai uma metáfora, uma ideia para poder ensinar-nos e mostrar a todos nós a necessidade de estarmos preparados para essa batalha espiritual. Não é uma batalha que se aproxima, não é uma batalha que está escrita que vem por aí, é uma batalha que já está acontecendo e já acontecia na época de Paulo. Por isso a preocupação do apóstolo em trazer isso. As armas com que vamos lutar formam uma armadura espiritual preparada pelo Senhor para todos os seus soldados. A Bíblia nos adverte para a necessidade de uso desta vestimenta adequada, da armadura eficiente. Portanto, aqui trazendo uma síntese, podemos dizer que este texto propõe o princípio de que, no conflito espiritual, somente o cristão que utiliza toda a armadura de Deus obterá a vitória desejada. Então, é interessante prestar atenção aqui nessa frase. No conflito espiritual, somente o cristão que utiliza toda a armadura de Deus obterá a vitória desejada. Então, através das palavras de Paulo, encontramos a descrição das 7 peças que compõem essa armadura eficiente. E aí você vai observar, conforme nós formos conversando sobre essas 7 peças que ele vai falar, que de fato, se você não tiver alguma delas você não fizer uso, é justamente a brecha necessária para que você não alcance essa vitória na sua vida. Então, a primeira peça que ele vai apontar aí é o cinturão da verdade. Então, em primeiro lugar, precisamos dizer que é a necessidade dele. Porque qual é a necessidade desse cinturão? Dúvidas e mentiras do inimigo em relação à nossa posição. Isso sempre vai ser levantado. A solução para derrubar a mentira sempre vai ser a verdade, né? Cristo, tá aí a citação do próprio Cristo falando, né, que a verdade liberta. O próprio Cristo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, também lá em João 14:6. Então, se Cristo está em nós, a verdade está em nós. Embora seja difícil, devemos continuamente falar a verdade. Então, irmão, a primeira peça que Paulo vai citar é a verdade. Por quê? A verdade é uma peça central. Aqui, como a gente fala, né, como para o soldado, a cintura, né, a peça central da armadura é a parte principal. Geralmente, né, você vai observar filmes de guerra, por exemplo, né, e você vai perceber que a maioria das investidas, né, dos adversários, dos guerreiros, uns contra os outros, é justamente a cintura, né, a região aqui do abdômen. Então, você tem aqui essa primeira citação de Paulo justamente referindo-se a cinturão da verdade, porque é aonde está a sua resistência na batalha, né? Você precisa ter, né, uma solidez na verdade. Se você não andar na verdade, se você não viver a verdade, a sua armadura ela tem um ponto muito frágil e que pode ser acertado facilmente. As mentiras de Satanás são levantadas contra a gente. Muitas vezes as mentiras são levantadas sobre a nossa vida e a gente precisa estar firmado na verdade para que possamos resistir a isso. A primeira peça da armadura do soldado cristão é o cinturão da verdade.
Pois Jesus já tinha afirmado: eu sou a verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho de Jesus, o caminho da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos conduz a ela. Na vida do discípulo, essa peça central é a verdade que vem de Deus. Para sermos libertos, para vivermos a liberdade em Cristo, a verdade precisa ser conhecida, recebida e aplicada. Isso exige estudo cuidadoso, aceitação de coração bom e sincero, e a coragem de aplicar a palavra em nossas vidas e efetuar as mudanças necessárias em nosso viver diário. A única coisa que um cristão deve admitir é falar a verdade. Andar na luz e falar a verdade pode parecer ameaçador para alguns, mas a verdade é uma amiga libertadora e o único caminho para a comunhão com o nosso Deus Trino. Então, o cristão, diante dessa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, a primeira peça fundamental é ele ser verdadeiro. É ele falar a verdade. Ele usar a verdade como uma parte essencial da sua vida. E quantas vezes nós tentamos esconder a verdade, quando algo que venha nos, de repente, trazer alguma vergonha, algum tipo de situação constrangedora, a gente esconde pecado, ou de repente você falou mal de alguém, agora aquilo que você falou veio à tona, então você tenta esconder. A gente lembra aqui, por exemplo, de Davi, depois de tudo que ele fez de errado, né? Do ato que ele cometeu de adultério, ele foi tentar cobrir o seu ato com mentiras, e mentiras após mentiras. Somente quando o profeta Natan foi à casa dele, em que ele reconheceu e ele admitiu o seu erro, que ele passou a falar a verdade, ele teve a sua vida, digamos assim, espiritual, ele teve sua vida confrontada diante da exposição ali do profeta, e ele percebeu que a mentira não era o caminho exato para que ele pudesse continuar governando e que tivesse a sua bênção na sua descendência. Tanto que, no verso 10, ele fala, pede a Deus um coração puro, justamente porque ele queria apagar aquelas marcas passadas e trazidas e deixadas pelo pecado, principalmente pelo pecado da mentira. A segunda peça dessa armadura, ela é a couraça eficiente, a couraça da justiça, né? A justificação. Então a gente vai sempre observar dois pontos, a necessidade e a solução. Qual é a necessidade dela? Incertezas em relação ao perdão dos pecados e a acusação pelos pecados cometidos. Como assim? O diabo é o acusador das nossas almas. Então, ele é quem vai querer levantar, olha só, esse camarada aí, como ele pode ser salvo se ele roubou, se ele matou, se ele falou mal, se ele cometeu adultério, se ele fez isso, isso, isso. Perceba, nós falamos no domingo, o diabo tem os seus demônios e nós estamos sendo observados o tempo todo. Então, pecados que nós cometemos e não confessamos a Deus, olha o perigo que isso pode correr, você depois vai perceber que isso vai trazer a você uma vergonha muito maior se você tivesse feito a confissão anteriormente. Então, o diabo é o cara que vai querer o tempo todo puxar teu tapete. Ele vai puxar teu tapete através da vergonha, querendo te acusar. Então, qual é a necessidade? A necessidade é justamente para enfrentar isso. Então, qual é a solução? Cristo nos justifica. Está lá em Romanos 8:33. Cristo é a nossa justiça, né? Então, quem vai intentar acusação contra os eleitos do Senhor se foi Cristo quem nos justificou? Então, a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus. Cristo nos justificou e essa justificação proporcionada por ele é a nossa couraça da justiça. Fomos justificados por Deus em Cristo Jesus. Embora a palavra em português tenha uma derivação de couro, couraça era uma peça de metal que protegia tanto o peito quanto as costas do soldado. A couraça protegia o coração, todos os órgãos vitais e frontais, como também os pulmões. A proteção do servo de Deus não vem por meios carnais.
A injustiça de mentiras, enganos, etc., não protege ninguém do inimigo real. Por outro lado, a justificação nos protege contra as acusações. E a justiça, a santidade, a integridade moral são a proteção que o servo do Senhor deve usar e que está disponibilizada pelo Senhor a cada um de nós. Então, quem não deve não teme, né? Diz o ditado. Então, se Cristo pagou os meus pecados, eu não devo nem as acusações de Satanás, né? Então, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é quando você não veste isso, quando você quer viver uma vida longe de Deus, você ignora isso. Então, quando você não veste essa couraça da justiça, ou seja, quando você não entende isso, quando você não é alcançado por essa verdade, de fato você não é justificado. Então estamos falando aqui de uma peça de armadura que o cristão tem ela. Então, somos justificados e fomos justificados em Cristo. Não há uma necessidade de sermos justificados em todos os momentos, mas há uma necessidade de pedirmos perdão a todo tempo. Entende a diferença? Cristo nos justificou de uma vez por todas na cruz. Através da sua morte, fomos perdoados, fomos justificados. Então, Cristo não morreu todos os dias por você. Cristo morreu uma vez só e pagou pelos seus pecados. O que tem hoje? O que tem hoje é uma necessidade nossa por ser seres humanos, ainda que tenhamos o Espírito Santo de Deus habitando no altar dele, que é o nosso corpo, em nossa vida, ainda continuamos limitados a esse corpo carnal, em que o pecado, que tenazmente nos assedia, de vez em quando nos alcança e pecamos. Então, por isso, há uma necessidade de pedir perdão pelos pecados, né? João vai dizer isso lá na primeira carta, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a transgressão, de toda iniquidade. Precisamos todos os momentos, a todo momento, pedir perdão pelas nossas faltas. Isso é fato. Cristo já nos justificou. Então, o fato de pedir perdão é sim vestir essa couraça da justiça. É essa proteção, é não ter do que se envergonhar, o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,15. É o obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Essa é a couraça da justiça que o cristão precisa viver e usar. Então, a justiça de Cristo sobre nós é um aspecto que ele fala, né? Fazendo-nos aceitáveis diante de Deus no proceder justo, que é justamente o que eu estou falando, né? E o cristão deve agir sempre com um espírito de profunda justiça, um sentimento de justiça. Então, ao mesmo tempo que você é justificado, você também precisa agir com justiça, né? Os seus atos devem ser atos de justiça, desviando-se do mal. Nós sabemos que o Senhor é a nossa justiça, que Deus é amor, mas também é justiça, e todos os seus atos são justos, são retos, e é assim que Deus quer que nós andemos. O apóstolo disse anteriormente nessa epístola: sede meus imitadores como amados, filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Está lá no versículo 1, capítulo 5. E nós, já justificados pela justiça de Cristo, temos de imitar a Deus também nos seus atos de justiça e não apenas nos seus atos de amor. O procedimento do cristão precisa ser um procedimento reto de quem foi justificado, de quem foi perdoado em Cristo Jesus. A terceira peça que nós queremos trazer é o calçado eficiente, né? A preparação do Evangelho da Paz. Tá? Então, a gente vai ver a necessidade. Qual é a necessidade? A inabilidade em tomar decisões, angústia, temor ou insegurança. É muito importante esse ponto, porque é um ponto que a insegurança e a angústia, o medo, é algo presente na vida de todo ser humano. Todos nós temos medo de repente, de alguma decisão, medo de alguma questão que precisamos agir em nossa vida, do que vai fazer. A gente acaba sendo cercado por isso, porque
é a nossa limitação. A solução proposta, Cristo nos dá a sua paz, a paz que excede todo entendimento, né? Temos paz com Deus através de Cristo. E Cristo é a nossa paz, pois também em Cristo harmonizamos qualquer relacionamento. Então, esse calçado do Evangelho da Paz vem nos trazer a segurança para as nossas decisões. Então, a gente traz aqui a analogia que Paulo está usando. As sandálias usadas pelos soldados romanos na época de Paulo, conforme Foulkes, tinha cravos para dar a eles uma vantagem contra os inimigos despreparados. Essas sandálias com cravos davam mais firmeza aos soldados durante as batalhas. O servo do Senhor tem de estar preparado com as sandálias já nos pés. Se esperar a invasão do inimigo para se vestir, não conseguirá resistir. A preparação do soldado de Cristo é o Evangelho da Paz. É interessante que no meio a tanta linguagem de guerra, Paulo nos lembra que a nossa missão é de reconciliação com os súditos do príncipe da paz. Quando estamos firmados nos cravos da paz, podemos proclamar a reconciliação pretendida por Deus. Os calçados da paz se tornam proteção contra os esquemas da discórdia que às vezes atinge o corpo de Cristo. Quando agimos como pacificadores entre os irmãos, derrotamos Satanás. Então, a gente percebe aí, nessa questão do calçado do Evangelho da Paz, é justamente, né, essa questão dos proclamadores do Evangelho. Né? É aquele que está preparado a todo momento, o cristão que está em todo momento pronto para pacificar, para falar do amor de Deus e trazer a conciliação. Então, o Evangelho da Paz é uma peça muito pertinente e altamente propícia para essa batalha espiritual. Porque sem a paz, sem ser proclamadores da paz e sem sentir essa paz no coração, ou seja, sem manifestar a paz, óbvio, se você não tem essa paz, você não consegue manifestá-la. Então, se você não é um manifestador, um proclamador dessa paz, se você não sente essa paz, o seu coração vai viver em guerra. Os seus pensamentos, você vai estar em inimizade total com Deus, com os outros. E a sandália aqui é uma preparação, né? É necessário entender essa preparação que Paulo fala. Já está pronto, né? Ah, eu vou me vestir. Não, eu preciso estar pronto. O Evangelho da Paz precisa ser a marca, né? A marca por onde eu caminho. Né? A sandália deixa uma marca. O seu calçado deixa uma marca. Você deixa marcas na sua caminhada. O Evangelho da Paz precisa ser a marca da sua vida. Numa batalha espiritual, você precisa ter essa paz reinando na sua vida, nos seus passos. O Evangelho de Cristo sendo anunciado. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, é fundamental estar calçado com o Evangelho da Paz. Estar firmado nessa paz, nesse Evangelho. Ser este proclamador, dar esse testemunho dessa paz tão maravilhosa que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. É fundamental ao cristão estar apto para essa batalha espiritual que vivemos todos nós. A quarta peça desse escudo, né, é o escudo eficiente. Né? A quarta peça dessa armadura, é a fé. Então, a necessidade da fé. Né? Quais são os nossos problemas hoje? Tentações, ciladas, né? Os dardos inflamados do maligno, a descrença nas ações divinas diante de obstáculos humanos impossíveis. Por exemplo, o melhor exemplo do que o coronavírus, do que tudo que nós estamos vivendo, né? Não significa que você vai aí para o meio da rua desafiar o vírus porque você tem fé. A fé não é isso. Né? A fé é a confiança absoluta no que Deus pode fazer. Não é ter fé em si mesmo. Não é ter fé naquilo que você pode fazer. A fé é a confiança absoluta em Deus. A fé é você colocar a confiança absoluta em algo. E no caso do cristão, é colocar a sua confiança em Deus. A solução devemos viver pela fé em Cristo. Aí tem o texto de Gálatas 2:20. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2.
A nossa fé torna-se vitoriosa, 1 João 2,14, a fé que vence o mundo, pois a fé bíblica é crer que ele existe, Hebreus 11,6, e pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, no versículo 3, capítulo 3, versículo 20 do texto que nós lemos. Então, a solução, a fé é a solução para que possamos viver essa vida e enfrentar essa batalha tão interessante. E a questão do escudo traz uma analogia também muito interessante para a gente tratar aqui também nessa noite. O escudo do soldado romano cobria boa parte do corpo dele e servia para repelir os dardos, flechas e outros objetos lançados contra ele. O diabo lança seus dardos inflamados, mas o cristão se defende com o escudo da fé. Quando temos convicções fundadas na palavra de Deus, podemos resistir aos assaltos do inimigo, exercitando a fé que é dom dado por Deus, que foi dada de uma vez só aos cristãos. Em Cristo podemos vencer os mais diferentes obstáculos. É fundamental o escudo da fé. É fundamental a fé na vida do cristão. Um cristão sem fé é um cristão sem qualquer outra peça dessa armadura. Um cristão que não acredita não é um cristão. O princípio fundamental do cristianismo é professar a fé em Cristo Jesus. Obviamente, se você não crê em Cristo, você não pode ser considerado um cristão. E se você tem a dificuldade de crer, né, se alguém quer fé, peça a Deus que a todos dá de forma sem reter. Então, a fé é um instrumento fundamental para a vida de qualquer pessoa, e do cristão é fundamental, é um escudo realmente. Porque os problemas vão vir contra você. O soldado não veste a armadura dele porque é bonito, porque é elegante, porque chama atenção. Não, ele veste porque ele está certo de que em algum momento da sua jornada ele será bombardeado. O cristão é bombardeado todos os dias. Nós somos entregues à morte todos os dias, né? Somos considerados ovelhas para o matador. Todos os dias estamos em guerra. E o escudo da fé precisa ser o que nos protege de um mundo tão mau. O que protege a nossa mente, o nosso coração. Quantas pessoas hoje fragilizadas, quantas pessoas hoje amarguradas, porque não conseguem acreditar no que Deus tem feito por elas. Então, qualquer vento, qualquer cilada de Satanás, qualquer acusação, qualquer tentação de Satanás, tira você do propósito, porque você não tem fé. A fé é fundamental para que você possa assim permanecer firme. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, a fé é algo fundamental para quem quer viver nessa terra, sendo você cristão ou não, sendo você nosso visitante ou você tendo 50 anos de igreja. A fé é fundamental para todos nós, para vivermos uma vida nesse mundo tão perigoso. A gente observa que a sociedade não tem mais fé. Questiona-se Deus, a existência de Deus. Deus existe? Será que realmente Deus existe? Olha em que patamar nós chegamos. O mundo não consegue crer, não consegue acreditar e começam a colocar em xeque se Deus existe ou não existe. Tudo porque a fé tem esfriado, o amor tem se esfriado, e a tendência desse mundo é cada vez mais seus passos aumentarem rumo à perdição. Nós já temos visto por aí. A quinta peça dessa armadura é o capacete eficiente, o capacete da salvação. Qual é a necessidade dele? Quais são os problemas que enfrentamos? Medo de morte, desespero, insegurança sobre a salvação. Quantos cristãos, anos de igreja, a gente ficou se perguntando, mas será que eu sou salvo? A solução é, a salvação pertence ao Senhor, não é sua. Então, isso tem que ser a primeira resposta, né? Sou salvo? Claro que eu sou salvo, porque a salvação não depende de mim. Se a salvação dependesse de mim, com certeza eu ia ficar assim, meu Deus do céu, será que estou salvo? Porque eu não tenho méritos, eu não tenho condições de
fazer frente ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu recebi de graça, ele morreu. Eu jamais teria a condição de alcançar a salvação se não fosse a morte de Cristo. Então a salvação pertence ao Senhor. A gente está lá em Jonas 2,9. A salvação está no nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação está em Cristo. Cristo é o autor da nossa salvação. Então, só pelo fato de não ser você o responsável por efetivar a sua salvação, já é um motivo para você acreditar que você é salvo. Aí o soldado romano, o capacete era de extrema importância. Proteger a sua cabeça. A nossa proteção contra os golpes mortais é a salvação que Cristo nos trouxe. Na figura que Paulo usa, nessa metáfora, o capacete espiritual assegura a proteção para a parte mais sensível da nossa anatomia, que é a nossa mente, onde as batalhas espirituais acontecem e são vencidas ou perdidas. Está aqui, na sua cabeça. Muitas pessoas lutam ainda com problemas psicológicos, psiquiátricos. A mente é um lugar muito frágil. Paulo usa o símbolo do capacete da salvação, para vestir o capacete da salvação, porque a nossa mente precisa ser protegida justamente pela certeza plena, pela convicção pela convicção da real salvação em Cristo Jesus. Se sua mente estiver guardada em Cristo Jesus, na certeza da sua salvação, que ele te alcançou, é a parte mais importante a ser protegida sua, é guardar a sua mente. Ter na sua mente a convicção, eu sou salvo, fui alcançado pela graça. Isso é fundamental para a vida do cristão. Ter a consciência dessa salvação. Ter a consciência de que, nesse mundo tão perigoso que enfrentamos, a minha convicção é da glória celeste. É herdar o reino celestial em Cristo Jesus, que foi me dado de graça. Então, o capacete demonstra e é um dos símbolos da proteção. Mas Paulo está trazendo a nossa reflexão, a importância de guardar a nossa mente com a salvação. Então, as coisas acontecem na nossa mente. As batalhas são travadas na nossa mente. As dúvidas, embora a gente diga que as dúvidas nasçam no coração, mas é na mente que elas são processadas. É na sua mente que você vai fabricar os seus sonhos. É na mente que você vai fabricar seus pesadelos. É na mente que você vai acionar. Crer ou não crer, você vai colocar na sua mente, não, isso é tangível, isso é perfeitamente possível. Por isso que a sua mente precisa estar guardada com a plena convicção da salvação em Cristo Jesus. Isso é fundamental para todos nós. O capacete nos dá a extrema sensação de segurança. E o capacete da salvação nos assegura a vida eterna, plena convicção. Eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. A sexta peça dessa armadura eficiente para essa batalha espiritual é a espada do Espírito. É a proclamação. Qual é a necessidade? Quais são as dificuldades? Desacreditar da palavra de Deus. Não conhecer e apropriar-se das promessas. Não praticar os princípios da palavra, não proclamá-la, não divulgá-la. Qual a solução? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Devemos permitir e desejar que essa palavra nos leia, nos avalie, nos corrija e nos santifique. Cristo usou a palavra para vencer as tentações do diabo, lembra? Cristo é a palavra de Deus encarnada, ele é o verbo de Deus. Nós devemos praticar a palavra. E para obedecê-la é necessário que a manuseemos corretamente. Está lá o motto da nossa EBD. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a espada. Não devemos entender que a nossa guerra seja apenas defensiva. Entramos na batalha armados para enfrentá-lo e vencer o inimigo. Paulo já tinha dito que as armas com que lutamos são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são também filosofias,
ideias, né, profanas, pagãs, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Talvez você possa aqui colocar a questão também do ateísmo, que nós conhecemos hoje, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência. A nossa arma defensiva, mas principalmente ofensiva, é a palavra de Deus. O que Paulo traz aqui, a citação que nós colocamos aqui de 2 Coríntios 10, 3-6, é justamente a ideia de que o cristão nessa batalha, ele precisa, com a espada da verdade, com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, levar à frente a verdade santa do Senhor. Levar a palavra de Deus, que é o que destrói os enganos de Satanás. É o que destrói as ciladas do inimigo, é a palavra de Deus. Cristo foi oferecido a Cristo, né? O diabo ofereceu a Cristo comida, né? Transformando pedras em pães. Foi oferecido a Cristo, né? Desafiar o seu poder, a proteção que ele tinha, né? Mandou Jesus se lançar para que os anjos o salvassem da queda, e a adoração que o diabo propôs lá no pináculo do templo. Em todas elas, Jesus respondeu com a palavra, a espada do Espírito, é aquilo que penetra no coração do homem, aquilo que divide alma e corpo, que vai nos trazer justamente a verdade de Deus aos nossos corações e ao mundo. Então, Paulo traz, a gente coloca aqui essa ideia de que a espada não é um ato defensivo, mas ao contrário, é o ato de avançarmos. A palavra de Deus precisa avançar. Temos o exemplo da Reforma Protestante. A palavra de Deus era guardada, não era dada ao povo. E a partir do momento que há o rompimento com a Igreja Católica, Martinho Lutero e depois os outros reformadores vão traduzir a Bíblia, vão facilitar que a palavra de Deus chegue a pessoas, a outras pessoas, às pessoas que eram leigas. Por isso a gente tem, a partir ali do século XVI e XVII, do século XVIII, um avanço tão grande da ciência, um avanço tão grande dos estudos, porque escolas passaram a ser incentivadas, né, em todos os reinos. Por quê? Justamente porque um homem e mais alguns outros reformadores começaram a incentivar a leitura da palavra, dessa espada do Espírito. E hoje nós temos um desenvolvimento tão grande, intelectual, de muitos que tentam negar a fé em Cristo, tentam negar a existência de Deus, mas que foi desembainhada pela tradução, pela explanação, pela divulgação da Bíblia, da palavra de Deus. A sétima peça e última que nós vamos falar hoje, e na próxima quarta-feira a gente vai continuar falando dela, porque eu quero esticar ainda um pouco mais. Nós temos bastante assunto para tratar sobre a oração, então hoje a gente vai falar vamos falar de uma parte, e na quarta-feira que vem a gente vai desdobrar essa peça que é da oração, essa sétima peça, o complemento eficiente da salvação. Qual é a necessidade? Então, existem necessidades que fazem dessa peça fundamental. Sentir-se sozinho, sentir que não irá suportar, sentir as acusações do diabo, preocupar-se apenas com as necessidades pessoais. Qual é a solução proposta? Cristo e o Espírito são os nossos intercessores. A comunhão se estabelece ao orarmos pessoalmente. E ao orarmos, intercedemos uns pelos outros. Devemos orar também pelas autoridades. Mas o que é a oração? É uma comunicação com Deus pela qual expressamos nossa total dependência dele. Oração é um meio pelo qual Deus guia e protege a vida dos seus filhos. Por isso que eu quero falar sobre a oração, ainda dentro desse texto de Paulo, na próxima quarta-feira, com mais detalhes, porque quando você fala de uma batalha espiritual, você fala da couraça da justiça, você precisa
mostrar e apresentar que a oração é um complemento sensacional dessa armadura, porque a oração te mantém em contato com o teu Deus, o contato necessário e vital para a vida do cristão. Nós nunca conhecemos completamente os efeitos das nossas orações, mas nós sabemos que Deus inclui a oração como parte de sua estratégia para derrotar continuamente o nosso inimigo, estabelecer o seu reino e garantir a nossa vitória espiritual. A oração, sob esse enfoque, é um complemento, mas sem dúvida é uma peça importante da armadura divina. Desenvolvendo uma vida de oração e revestindo-nos das outras peças da armadura, certamente estamos capacitados a continuar lutando, mesmo nas piores condições. Mesmo quando pensamos que podemos desfalecer. Confiando e depositando a nossa fé no Senhor, encontramos forças necessárias para sairmos vitoriosos. Por que a gente vai falar sobre oração na semana que vem? Porque a gente precisa entender o papel da oração na vida do cristão nessa batalha espiritual. A oração do cristão tem o poder de mover o cristão. A oração tem o poder de transformar a vida do cristão e dar a ele mais comunhão com esse Deus, com esse comandante. Fica uma pergunta, né? Inclusive tem alguns hinos que falam sobre isso, que a oração do justo move a mão de Deus. Isso não é o poder da oração. A oração não vai mover a mão de Deus, mas a oração vai mover o cristão. O cristão precisa ser movido em oração. Ele precisa ser movido através da oração. A oração é uma chave fundamental nessa armadura para o cristão. Um cristão sem armadura, ele pode ter uma espada na mão, um escudo no seu braço, pode estar calçado com os pés, com as botas necessárias, com o cinturão certo, com a carcaça correta, com o capacete, mas se ele não tem a técnica necessária para usar toda essa armadura, o que vai ser dele? A oração é o que dá essa técnica, que bota todos esses instrumentos que você tem em ação. A oração é que exercita todos esses instrumentos, porque quem ora tem a plena certeza de que está salvo, o capacete da salvação. Quem ora tem fé, logo ele usa o escudo da fé, ele tem essa proteção porque ele crê, ele se comunica com o Pai. A oração dá habilidade ao cristão e a plena certeza que ele é justificado porque ele pratica a justiça, porque ele fala todos os dias com Deus de justiça. A oração leva ele a viver em verdade porque ele não pode esconder nada do Pai com quem ele se relaciona todos os dias. A oração dá a ele a plena certeza que ele está calçado com o evangelho da paz, proclamador da paz, porque Deus é a paz dele e a comunicação com Deus que ele tem todos os dias e constantemente fornece a ele essa garantia. Logo, irmãos, a oração move o cristão. Deus nos move através da oração. Deus nos traz paz através da oração. Deus nos traz entendimento através da oração. Deus nos traz refrigério através da oração. Conversar com Deus é algo que precisa satisfazer as nossas vidas. Precisa ser algo que dê à nossa vida sentido. O que nós precisamos fazer todos os dias, buscar a Deus. Falar com Deus, a oração faz parte disso. A oração nos move. Falar com Deus nos move. Falar com Deus nos desafia, nos traz paz, nos traz alegria, porque nós falamos com o autor e consumador da nossa fé através da nossa oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E não eram 3 orações de 1 minuto cada. A oração de Daniel tinha em média 3 horas de duração. Ele orava 9 horas por dia. Você vai dizer, meu Deus, que absurdo, minha vida é muito corrida. Não, o absurdo é não falar com Deus. Absurdo é não ouvir Deus falar, não falar com Deus, não querer conversar com Deus. Isso é um absurdo na vida do cristão. Concluindo, o elemento básico em nossa proteção contra Satanás e o mal é a armadura que Deus providenciou para nós. Quando usamos a armadura que Deus nos deu, estamos nos revestindo de Cristo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da armadura das armas da luz. Andemos diligentemente, dignamente, revestivos do Senhor Jesus.
quando nos revestimos de Jesus, nos despimos das vestimentas que usávamos no reino das trevas, onde éramos vulneráveis ao ataque de Satanás. Quando nos colocamos sob a proteção de Cristo, nenhum mal pode nos atacar. A palavra de Deus claramente nos mostra que o diabo é um ser derrotado, um perdedor. É triste constatar que muitas igrejas enfatizam demasiadamente os poderes do diabo e seus servos. Parece que algumas igrejas falam mais sobre as forças do derrotado do que do vencedor e Senhor de todos nós. Há muitas preocupações sobre quem é o demônio tal, Satanás de tal, e a gente acaba, muita gente acaba esquecendo de valorizar e de mostrar, a força do vencedor, do Deus que nos protege, dos Deus que nos assegura a vitória. Reconhecendo que a nossa batalha é contra o reino das trevas, contra o diabo e as hostes do mal, devemos nos preparar para a batalha usando os recursos divinos. Essas peças da armadura divina, colocá-las à nossa disposição, formam a figura vívida colocada pelo apóstolo para descrever a nossa participação no conflito espiritual. Nesse conflito espiritual, Deus nos utiliza como instrumentos para enfrentar seus inimigos. Portanto, somente quando nos equipamos de acordo com a armadura divina, podemos ter a expectativa da vitória. E é isso que nós precisamos alcançar na nossa vida. Ter a convicção, ter a certeza de que nessa batalha estamos preparados, estamos solidificados com todas as peças necessárias para enfrentarmos o inimigo. Que Deus nos abençoe. Na próxima quarta-feira, porque nessa semana nós temos aí o Domingo dos Pais, então nós vamos colocar o estudo na próxima quarta-feira e nós vamos falar um pouco mais sobre a oração, versículos 18 a 20, que nós temos aí da carta de Paulo aos Efésios. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana abençoada, que Deus te dê uma noite de paz, de descanso, que você possa se revestir dessa armadura, meu querido irmão, minha querida irmã, e estar firme contra as ciladas do diabo. Que Deus nos ajude, fiquem todos com Deus, vamos estar orando, encerrando, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo da Tua Palavra, de mais uma vez, ó Deus, observarmos e sermos ensinados pelas Tuas Escrituras. A necessidade, Senhor, de estarmos prontos para essa batalha espiritual que está, ó Deus, ao nosso redor, que acontece nas regiões celestiais. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar vestidos com essa couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, Senhor. Ó Deus, o cinturão da verdade. Ó Deus, o Evangelho, ó Deus, a sandália do Evangelho da paz. Pai, nos ajude, Senhor, a estarmos preparados. E, ó Deus, bem treinados através da oração. Deus, o meio pelo qual o Senhor Deus nos move, nos faz, ó Deus, receber essa paz, receber o refrigério, onde nós podemos falar com o Senhor e temos a plena certeza que o Senhor tem falado conosco através da Tua Palavra. Nos ensine, Senhor, a cada dia sermos melhores, não do que os outros, mas melhores nós mesmos, querendo nos colocar dignos diante da Tua presença. Guarde a todos nós, Senhor. Aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais, Senhor Deus, seja Deus neste momento do Espírito Santo consolando, Senhor, fortalecendo, livrando, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, as vidas, ó Deus, que estão enlutadas, que Teu Espírito Santo as console. Use a Tua igreja também, Senhor, como um ombro amigo para essas pessoas que estão, ó Deus, tão sofridas. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Você já sabe. Fique com Deus, graça e paz.